Caros amigos, meu nome é Renato Serra e aqui o povo fala mesmo. Hoje estamos com um convidado especial, o professor Júlio Fidelis, professor, pesquisador, historiador, membro da Academia Resendense de História, da Academia Militar de História e também membro do Instituto de Pesquisas do Vale do Paraíba, correto? Correto. É isso aí. Bem, professor, aqui o povo fala mesmo, né? A gente tem sempre uma interação aí com o pessoal na rua. Então eu queria que o senhor visse o nosso amigo Edgar ali, que ele está fazendo uma pergunta para o pessoal lá. Vamos dar uma olhada aqui no monitor? É isso aí, Renato Serra, como é que você está? Tudo bem? Gostaria de agradecer a sua presença e a presença do nosso ilustríssimo convidado, o historiador Júlio Fidelis, amigo, parceiro. Estamos aqui para poder fazer entrevistas e perguntar aqui no nosso programa, O Povo Fala Mesmo, sobre coisas interessantes sobre a cidade de Resende. Você sabe o que é Campo Alegre da Paraíba Nova? Você sabe aonde é Campo Alegre da Paraíba Nova? Não sei não. Pois é, né, professor? Que história é essa do Campo Alegre da Paraíba Nova? Será que o senhor sabe onde é que fica? Pois é, o arraial de Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova é a nossa Resende, né? É o primeiro núcleo de colonização no interior do estado, numa região que era chamada Terras Proibidas, ou seja, desde de 1750 e pouco, a região foi colocada como uma área que não podia ser tocada e explorada por uma reserva da colônia, né? Mas a gente sabe que isso, como sempre na nossa história, isso não adiantava porque muito antes de ter a lei que proibia, de 1750 e pouco, a população já tinha explorado essa região, já vinha por essa região, porque existia faisqueiras de ouro nessa região. Ou seja, o que é? A exploração de ouro, de aluvião, principalmente no rio Alambari, nesses riachos todos que tem aqui na região, que são tributários do Paraíba, a maioria deles tinham áreas para exploração de ouro, de aluvião. E isso fez com que muitos se voltassem para essa região para tentar buscar ouro muito mais perto do que ir lá para Minas Gerais. Então a gente está aqui no, vamos dizer assim, o Campo Alegre é a nossa Resende, né? Campo Alegre é a nossa Resende. Nossa cidade. Bom, gente, a gente está aqui então com o professor Júlio Fidelis, o pessoal aqui, muito feliz de estar com você aqui, e a gente vai seguir, né, com essa entrevista mais para o próximo bloco, né, aprofundando um pouco sobre a história da nossa cidade. É isso aí, gente. A gente encerra agora esse primeiro bloco e seguimos com a entrevista com o professor Júlio. Estamos de volta com o segundo bloco dessa entrevista com o professor Júlio Fidelis. Bom, professor, mais uma vez é uma honra estar aqui com o senhor, professor, pesquisador, historiador, né? Uma profissão tão nobre, tão pouco valorizada no nosso país. Mas vamos dar uma olhada agora nesse videozinho aqui que eu queria mostrar para o senhor. A Academia Militar das Agulhas Negras é o estabelecimento de ensino de nível superior responsável pela formação dos oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Seu embrião foi a Real Academia Militar, criada em 1810 pelo príncipe Dom João. Localizada no majestoso complexo das Agulhas Negras na cidade de Resende, possui uma área construída de mais de 700 mil metros quadrados, sendo uma das maiores academias militares do mundo. De arquitetura esplendorosa que une o passado ao futuro. É um complexo que engloba alojamentos, refeitórios, salas de aula, laboratórios, museus, bibliotecas e um grande auditório, um dos maiores da América Latina. Possui ainda parque desportivo, ginásios, parque equestre e o Centro de Capacitação Física Capitão Cláudio Coutinho. É uma verdadeira cidade que proporciona todas as funcionalidades e facilidades aos seus residentes. Destaca-se como sendo um dos cartões postais da cidade de Resende e do Brasil.
Os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras são selecionados num rigoroso processo que envolve dimensões cognitivas, psicológicas e psicomotoras. O ingresso na AMAN se dá pela Escola Preparatória de Cadetes, localizada em Campinas, São Paulo. Após um ano, os alunos que logram êxito são promovidos e passam a condição de cadetes, cursando os 4 anos da Academia Militar das Agulhas Negras. O cadete é a esperança e o compromisso do Exército Brasileiro com um Brasil independente e soberano. A AMAN, idealizada pelo Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, mantém a responsabilidade de formar gerações de líderes e cidadãos para a defesa do país, profissionais altamente qualificados e preparados para o ambiente de incerteza e para os novos desafios do século XXI. Bem, professor, a gente viu aí, né, a Academia Militar, não foi à toa que eu botei esse vídeo, essa apresentação da história inicial, né, da transferência da Academia Militar de Realengo para cá. Uma das razões também, assim, que o meu avô, né, o pelotão dele foi encarregado de trazer essa pedra fundamental de Realengo para Resende, e recentemente nós fizemos a doação de todas as fotografias dessa verdadeira odisseia, né, que foi feita em lombo de mula, né, e carroça. Mas o interessante é falar um pouco de como a AMAN impactou a vida de Resende, né? Assim, historicamente, como é que foi esse impacto, como é que se deu essa relação entre Resende e a Academia Militar a partir da sua inauguração ou até durante o seu período de construção? Então, a AMAN, as obras começam em 1938 e isso trouxe um impacto gigantesco para Resende, porque Resende era aquelas cidades oriundas do ciclo café, uma cidade que era pujante. Também eu não concordo muito quando falam que era uma cidade que tinha sido apagada devido à crise do café, mas Resende continuava no centro das atenções, porque afinal de contas, por exemplo, o Resende nesse período, nós tivemos na década de 30 o Oliveira Botelho como ministro, nos anos 20, nos anos 30, até o início dos anos 30, o Oliveira Botelho como ministro da Fazenda. Tivemos um governador. Tivemos um governador. Então Resende era uma cidade importante para o estado do Rio de Janeiro e para a República, com pessoas importantes. Nessa época já tinha pecuária leiteira, né? Já tinha pecuária leiteira, nós tínhamos a nossa cooperativa de leite, era uma bacia leiteira de maior importância do estado do Rio de Janeiro, onde, por exemplo, tinha uma máxima que assim, nada se fazia no Rio de Janeiro sem levar um tabletinho da manteiga Agulhas Negras. A manteiga Agulhas Negras, né? me lembro. Então valia ouro a manteiga Agulhas Negras, né? Então Resende era uma cidade importante. E com os anos, com essa questão da vinda da academia para cá, a mudança para cá, e as obras começam em 1938, o que acontece? Resende se modifica muito, porque traz toda uma população de trabalhadores, emprega muita gente, muitas famílias também de Resende foram empenhadas nessa logística para a construção da AMAN. Então a cidade tomou um novo perfil, o comércio cresceu, houve todo um aparato diferente para poder fazer o apoio logístico à AMAN. Então a gente vai dizer assim, existe uma Resende antes da AMAN, mas também existe uma Resende pós-AMAN que melhorou ainda mais, né? Então, quando algumas pessoas fizeram alguns trabalhos encomendados dizendo que é uma questão ruim, não concordo com isso. É um marco na história do Brasil, um marco para a história da educação militar e um marco para Resende, porque você imagina que uma cidade do interior receber uma escola superior de ensino militar, que é uma das melhores do mundo. Impactou inclusive no ensino da cidade. Impactou na qualidade do ensino da cidade. Eu posso dizer assim, se eu estou aqui nessa posição como professor, mestre e tal, eu estudei com professores que foram oriundos da Academia Militar, que foram meus professores, tenho uma gratidão por isso. Então, quer dizer, a qualidade do ensino de Resende melhorou assim em 10 vezes o que tinha, né? Uhum. Então é fantástico isso, né? Por exemplo, o colégio
que nós conhecemos hoje como Souza Dantas, ele iniciou como Ginásio Resende, mas Getúlio Vargas, através da presença da Academia Militar já em Resende, vai trazer o recurso para a construção do Ginásio Resende, e o general Souza Dantas, que vai dar o nome depois ao colégio, vai ceder os professores da AMAN para ser os primeiros professores do Ginásio Resende. Eu tive professores militares também, que isso existia na época, né? O professor militar, que é uma coisa curiosa, né? Porque ele tinha o que depois os militares consideravam como um privilégio, mas na verdade ter o privilégio de ensinar era muito, na minha opinião, para a cidade, ela foi muito generosa, essa questão, porque você dava a possibilidade de professores de alto gabarito, de alta qualidade, estarem ensinando as crianças. Então hoje isso não existe mais, né? O professor militar tem que ficar o dia inteiro na AMAN, e antes ele só dava aula, né? O que possibilitava ele dar aula na cidade, e isso infelizmente acabou. Infelizmente acabou, mas naquela época o quadro de magistério do Exército era um quadro extremamente importante. Também houve um período agora, da história recente, que tinham acabado com essa estrutura do quadro magistério, né? Eu tive um tio-avô que pertenceu ao quadro de magistério do Exército, o general Vitalino Tomás Alves. Ele foi professor do Colégio Militar no Rio de Janeiro e tal. Quer dizer, existia todo um quadro de professores preparados, né? Certo. Bom, estamos agora encerrando o segundo bloco dessa entrevista, e em breve vamos seguir aí com o terceiro bloco com o professor Júlio Fidelis. Até lá. Estamos voltando agora no terceiro bloco da nossa entrevista com o professor Júlio Fidelis. Professor, então, como diz o programa, né, o povo fala menos mesmo. Vamos voltar lá com o Edgar e dar uma olhada nessa perguntinha que ele está fazendo? O que é diorama? Você sabe o que é diorama? Não sei, não faço ideia. Você vê, né? Vamos explicar aí para o pessoal o que é o tal do diorama, né? Porque isso daí a gente pegou de propósito, que vendo toda a sua qualificação, eu queria também falar um pouco desse hobby, né? Inclusive com as encenações de guerra, né? De cenários de guerra. Eu acho isso tão interessante. É uma coisa que vem de garoto, desde 10 anos de idade, que eu era aficionado por essa questão da história militar. E o diorama, na verdade, ele representa um cenário de guerra, que pode ser uma situação fictícia como uma representação da realidade. E aí eu sempre gostei, assim, como hobby, eu tinha uma habilidade em arte. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a montar esses kits e me aprimorar depois a usar esses kits para montar os tais cenários sobre história militar. Eram os kits Revel? No início era da Revel, mas tinha Airfix, tinha a Monogram, tinha outras marcas que hoje algumas não existem mais. Também comecei a trabalhar como jovem e tal. Você expôs recentemente, né? Na AMAN a gente sempre faz uma exposição na Semana do Soldado com essas miniaturas e com esses cenários. No Dia das Crianças agora nós tivemos também lá no CIMAN com outra exposição. E você também, você estava falando, desculpe, eu até interrompi, mas você tem algum trabalho com crianças, algum trabalho nesse sentido, educativo também? Então, o trabalho que a gente faz com as crianças é sempre no CIMAN, que eles nos convidam no período do Dia das Crianças para a gente expor os kits. A gente já pensou também em fazer oficinas, né? Porque isso desenvolve a arte, desenvolve a pesquisa histórica, porque cada kit, cada elemento montado não é feito a esmo, é pesquisado. O uniforme do soldado, a camuflagem do blindado, do caminhão, do veículo que tiver, o cenário, quer dizer, a construção, né? Se é uma construção europeia, se é um cenário brasileiro e assim por diante. Tudo isso é pesquisa. E como você falou no início na apresentação, como eu sou pesquisador, é uma coisa que eu gosto, faço com paixão, né? E aí, a partir disso, depois cresceu uma situação que, quando me convidaram pela primeira vez, a participar das reencenações, ou seja, uma coisa que é feita de muitos anos ainda, né, já na Europa, nos Estados Unidos, que veio essa mania para o Brasil da reencenação histórica, ou seja, ensinar a história para os outros, reencenando a história como se fosse um teatro, mas as pessoas são colecionadores de material da Segunda Guerra Mundial
E assim, nos períodos diversos da Quais história. foram, assim, essas encenações, né, que o senhor já participou? Sobre que períodos, que batalhas? Segunda Guerra Mundial, a rendição, por exemplo, da 140ª Divisão Alemã, Fornovo de Taro. Né? Então a gente todo ano vai nessa reencenação, em homenagem ao 6º Regimento de Infantaria do Brasil, que rendeu a unidade alemã, e a gente participa da reencenação. Né? Aí meu filho, por exemplo, gosta, ele vai vestido de febre, às vezes vai vestido de alemão, eu às vezes vou vestido de alemão, outros vão vestido de febre. O grupo Monte Castelo, que eu faço parte, tem pessoal que participa fardado de alemão, cada um leva seu material de coleção. E aí a cobra fuma mesmo. E aí a gente mostra como é que aconteceu a coisa, e a coisa mais importante disso é que a gente leva peças históricas. Não só são réplicas, mas também nós temos coleções de material histórico de época. Né? Alguma encenação dessa acontece em Resende? Nós estamos tentando trazer para Resende uma encenação do Grupo Monte Castelo, e assim, estamos em contato com a cadeira de História da AMAN para ver se a gente consegue trazer uma reencenação dessa. Pô, ia ser maravilhoso, né? A gente está tendo essa experiência. Gente, é muito agradável esse papo, mas a gente encerrou agora o nosso 3º bloco, estamos indo para o 4º bloco então, e estamos de volta em breve com vocês aí e o professor Júlio Fidelis. Estamos de volta agora com o professor Júlio Fidelis para o 4º bloco do programa O Povo Fala Mesmo. Vamos continuar a nossa conversa aí, professor. Professor, mais uma vez, eu convido o senhor a olhar esse vídeo aqui comigo, né, e a gente prosseguir então. Julho de 1932. 2 exércitos entram em combate. Brasileiros contra brasileiros. Numa luta cruel com fuzis, baionetas e canhões. Uma guerra que durou quase 3 meses e matou pelo menos 830 homens. O dobro de brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Foi um episódio único na história recente do Brasil, com momentos de angústia e de dor, mas também de coragem e idealismo. A Revolução de 9 de julho, na verdade, começou um pouco antes, no dia 23 de maio de 1932, quando milhares de pessoas ocuparam esta rua do centro de São Paulo, a Barão de Itapetininga, numa passeata contra o interventor nomeado por Getúlio Vargas. Quando a passeata chegou mais ou menos neste ponto, na esquina da Praça da República, houve uma troca de tiros entre os manifestantes e partidários da Legião Revolucionária, que apoiava Getúlio. O tiroteio durou horas. 4 estudantes morreram na Praça da República e se tornaram os primeiros heróis da Revolução Paulista. Euclides Miragaia, Mário Martins, Antônio de Camargo e Drauzio Marcondes, com apenas 14 anos, foram fotografados à frente da passeata momentos antes de morrerem. O enterro se transformou numa manifestação política. A conspiração contra o governo de Getúlio tomou fôlego com a criação de uma sociedade secreta, o MMDC, sigla formada com as iniciais dos nomes dos 4 estudantes mortos. Políticos paulistas se unem e formam a Frente Única de Oposição ao governo de Getúlio Vargas. Começa a mobilização. Discursos, manifestos, comícios pedem a convocação imediata da Constituinte. A posição de São Paulo é apoiada por políticos de outros estados, principalmente mineiros e gaúchos, como Batista Luzardo, Borges de Medeiros, Maurício Cardoso e Lindolfo Collor, avô do presidente Collor. Nas ruas de São Paulo, a população exige não só uma nova Constituição, mas também a nomeação de um novo interventor da confiança dos políticos paulistas. O mediador enviado por Getúlio, o ministro Oswaldo Aranha, é recebido pelos estudantes com uma manifestação violenta. Os comandantes do Exército e da Força Pública hesitam em reprimir a multidão. Sem solução política à vista, os dois lados se preparam para a luta. O general Góes Monteiro e o líder da Legião Revolucionária, general Miguel Costa, aliados de Getúlio, organizam a retirada de armas dos arsenais paulistas. E os revoltosos escolhem os militares que vão preparar a revolução. O general Isidoro Dias Lopes e o coronel Euclides de Figueiredo, pai do futuro presidente da República, João Batista Figueiredo. Getúlio Vargas faz a última tentativa de restabelecer a ordem em São Paulo e muda o comando militar no estado. A revolução explode na noite de 9 de julho, antes do general Pereira de Vasconcelos assumir o posto. Os estudantes saem às ruas armados.
A Faculdade de Direito se transforma rapidamente num centro de alistamento. A Força Pública e algumas unidades do Exército aderem ao movimento, bloqueiam estradas e ocupam estações de trens. Civis invadem a companhia telefônica. Pressionado, o interventor Pedro de Toledo rompe com Vargas e é aclamado presidente de São Paulo pelos revolucionários. No dia seguinte, os jornais anunciam que a revolução está nas ruas e dão a vitória como certa. O clima de euforia se espalha. Centenas de homens correm para se alistar no exército constitucionalista. Pois é, esse vídeo não foi à toa, né? Falando da Revolução de 32, né? A famosa Revolução Constitucionalista, que começou em São Paulo, certo? Mas eu sei que houve um grande envolvimento de Resende nas batalhas, né? Nos combates, daqui se partiram bombardeios, Resende foi bombardeada. Vou falar um pouquinho, já que a gente não vai ter uma encenação, provavelmente, né? Dessa revolução aqui, fala um pouquinho pra gente. Olha só, a importância de Resende é toda para a Revolução de 32, porque os principais combates da Revolução de 32 foi na área de Resende. E esses combates se deram com ataque das forças paulistas a Resende, né? Porque o objetivo deles era um movimento, segundo as diretivas do general Bertoldo Klinger, comandante-em-chefe das tropas paulistas, era fazer um ataque a Resende, tomar Resende e tomar Barra Mansa, e de Barra Mansa fazer o trampolim para tomar a capital federal. Então, a primeira sede de comando do Góes Monteiro, que ficou poucos dias, foi em Barra Mansa. E logo, com a possibilidade e o ataque ao território de Resende, principalmente que na época era o estado do Rio de Janeiro, através de Resende, o que aconteceu? Ele mudou o QG para Resende. Então o QG dele todo na Revolução, a maior parte do tempo foi em Resende. E aí se instala toda a força, a divisão de exército, né, para Resende, e traz todas as tropas que vêm do norte e do sul para se instalar em Resende, para movimentar, que movimentou em torno de quase 80% das forças militares do Brasil, e um grosso dessa tropa teve aqui no nosso território. Onde foram as linhas de combate? Linhas de combate a gente teve em Formoso, aqui pertinho, no território paulista, mas Engenheiro Passos, Itatiaia, a antiga região de Santana dos Tocos, que era o distrito de Santana dos Tocos, que era a antiga freguesia de Santana dos Tocos, está sobre a represa, né? Está submerso, né? Na represa. Então, quer dizer, eles atacaram essa região porque era importante até para eles poderem fazer, segurar o túnel da Mantiqueira lá em Cruzeiro, que era, inclusive, as forças paulistas em Cruzeiro eram comandadas pelo general Euclides Figueiredo, na época era coronel, pai do general Figueiredo. Né? Então, Resende, ela teve uma importância muito grande porque era o QG das tropas legalistas, e foi bombardeada pela aviação paulista, né? Dizem que aí a Nésia Pinheiro, que era uma mulher que era o primeiro piloto das forças do Brasil e também aderiu às forças constitucionalistas, ela atacou Resende, e a aviação paulista com os famosos vermelhinhos deles lá atacaram Resende, e para cá veio a aviação militar do Exército e se colocou, fez um aeródromo exatamente onde é a academia hoje, que ali era chamada Chácara das Sementes. E aí foi devastada a área de plantio para poder fazer o aeródromo das forças do Exército. E ali operou-se avião Waco, Potez e o Focke-Wulf. Esses aviões todos operaram a partir de Quantas pessoas, mas existe um número de pessoas que morreram em combate aqui, algum levantamento nesse sentido? Não, a gente sabe que morreram, assim, em termos de número, vou falar um número redondo, mais de 2.300 pessoas morreram na Revolução como um todo, mas hoje outros números, e até eu tenho um amigo pesquisador que está revendo isso, né? Morreu muito mais, porque tem não só civis como militares envolvidos. Então morreu mais gente na Revolução de 32 do que morreu pracinha na Itália, não desmerecendo os pracinhas. Mas assim, aqui tem que lembrar que aqui foi uma guerra fratricida, uma guerra entre brasileiros contra brasileiros. E as pessoas dizem que o brasileiro é um povo muito pacífico, né? A gente não vê isso nem nas redes sociais. Exatamente. E não vê. A história do Brasil é de lutas sangrentas e fratricidas. Então, brasileiros contra brasileiros. Foi uma luta terrível, morreu muita gente em combate, mas também morreu muita gente por problemas de saúde, porque a época que se deu a Revolução, essa nossa região aqui era afetada pelo carrapato pólvora.
Então, não só afetou as tropas paulistas, como também afetou as tropas legalistas. E Resende teve uma coisa interessante, porque veio uma formação de saúde do Exército e se acantonou na Santa Casa de Misericórdia. E aí a Santa Casa virou um hospital de campanha, não só para atender os feridos de combate, como também os soldados de um lado e de outro que eram cometidos pelas febres. Você acha que a Revolução de 32 ter acontecido, esses combates aqui em Resende, que foi realmente o lugar de resistência à entrada do Rio de Janeiro, foi um fator determinante para a vinda da Academia Militar? Sim, porque assim, mostrou primeiro a adesão da população da região ao governo Getúlio, né? E isso ele ficou muito grato com isso. E quando ele esteve em Itatiaia e foi até em Angapi para poder observar a movimentação de tropas, o que aconteceu? Ele vai e diz aos oficiais: senhores, eu estou aqui junto de vós e vou dizer para vocês, a próxima vez que eu voltar a essa região, eu estarei aqui para fundar a Universidade Militar do Brasil. Oh, que interessante. Poxa, gente, o papo é tão bom, mas a gente tem o tempo, né, que tem que respeitar. Então nós encerramos agora o 4º bloco e iremos para o 5º e último bloco com as considerações finais do professor Júlio Fidelis. Estamos de volta com o 5º e último bloco, já estou sentindo saudades aqui do professor Júlio. Professor, esse nosso bloco é das considerações finais, né? Vou passar a palavra para o senhor e eu gostaria também que o senhor se dirigisse aos jovens também para falar da importância que a gente conhecer a história, né? Que a história determina realmente quem nós somos, né? E fale um pouquinho sobre isso e sobre o que o senhor desejar aí para essa despedida. Eu acho que no momento atual do Brasil, em que a gente perde um pouco das noções e que a história a todo momento é deturpada por diversos elementos da sociedade, a história é colocada assim: a história é mestra, e a história nos ensina exatamente a ter uma visão crítica e analítica do momento atual, mas sempre com esse olhar e o aprendizado e o ensinamento do passado. Então, ao jovem, eu digo, não é um conselho, mas assim, estudem, aprendam, pesquisa. A história, acima de tudo, é pesquisa, né? Um autor fala uma coisa, o outro diz outra, mas a comparação, a história analítica, a análise historiográfica é a coisa mais importante. Além do que, a busca, a pesquisa. Hoje, a pesquisa para vocês é muito mais fácil do que a minha, ao longo da minha carreira como historiador. Eu era obrigado a ir à biblioteca, a correr em vários locais para buscar, ir atrás das fontes primárias. E hoje não, tudo nós temos à mão. Você tem a internet, que você pode consultar uma biblioteca em Nova York, você pode consultar uma biblioteca em Paris, e você pode consultar uma biblioteca em Lisboa, por exemplo, a Torre do Tombo. Você pode trazer documentos sobre nossa região, coisa que até então você teria que se deslocar para um lugar desse. Então, a história, ela está nas nossas mãos, ela vai nos ensinar a todo momento. A visão do passado como história crítica e um ensinamento do presente é a coisa mais importante que a gente tem hoje para analisar esse atual momento que vivemos e que a gente perde identidade, perde raízes, né? Então é isso que eu queria dizer. Pô, professor, olha, foi um prazer, uma satisfação imensa tê-lo aqui. Quero ver essa encenação em breve aqui na MAN. Quem sabe o senhor consegue uma encenação de alguma linha de combate da Revolução de 32, né? Quem sabe que a gente consegue aí trazendo esse pessoal. Em relação a isso. É isso aí, gente. A gente encerra mais esse Um Povo Fala Mesmo. Foi um prazer estar com vocês hoje aí. E é isso, estamos de volta em breve aí com mais alguma personalidade de nossa cidade para estar falando aí com vocês, ok? Grande abraço.